Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Denifer Ferreira, sou farmacêutico e no nosso tema de hoje vamos falar sobre as tireoidites. Nesse vídeo vamos revisar, os diferentes tipos de tireoidite, que já adianto, são vários tipos, né? Então a gente não vai entrar em detalhes sobre uma determinada tireoidite, a gente vai falar um resumo, né? Vai falar ali sobre a apresentação clínica, avaliação dos tipos de tireoidite, como é feito o diagnóstico, né, e como diferenciar uma da outra, como é o tratamento em específico como é o tratamento ali em cada uma. Então, esse vai ser mais um resumo, né, sobre os tipos de tireoidite. Caso você queira, né, se aprofundar em uma determinada tireoidite, né, sobre entender a fisiopatologia ali em detalhes, tem tem muitos artigos, né, confiáveis, livros, e também se ali os comentários eles ficam à vontade ali para vocês tirarem alguma dúvida, pode tirar lá que na medida do possível eu estarei respondendo, tá bom? Então vamos entender um pouquinho sobre o que é a tireoidite. A tireoidite, né, como o próprio nome diz, né, é, é uma inflamação da glândula tireoide. A causa mais comum da tireoidite é uma doença autoimune. E a tireoidite ela pode causar tanto o hipo quanto o hipertireoidismo, né, que ele pode ser transitório ou permanente. Em relação à etiologia, né, a causa, pode ter várias causas. Entre elas, pode ser a doença autoimune, como, por exemplo, a tireoidite Hashimoto, né, a tireoidite pós-parto ou a tireoidite esporádica indolor. Também ela pode ser causada por infecção, né, como, por exemplo, a tireoidite subaguda dolorosa, ou a tireoidite supurativa. Elas podem ser causadas por medicamentos, como, por exemplo, a amiodarona, né, que é muito utilizada para problemas cardíacos, como fibrilação atrial, né? Lítio também pode provocar tireoidite, né, porque ele age ali na glândula tireoide, ele tem ação na glândula tireoide. Uso de interferons e interleucina 2 e também os inibidores de checkpoint. Para quem não conhece essa classe de medicamento, né, um dos representantes dessa classe é o nivolumab, né, que é um tratamento ali utilizado para alguns tipos de câncer, entre eles o câncer de pulmão. E também a tireoidite pode ser causada por fibrose, como por exemplo a tireoidite Riedel. Também nós podemos classificar entre tireoidite dolorosa e tireoidite indolor. A tireoidite dolorosa abrange a tireoidite supurativa, subaguda, a tireoidite traumática ou a induzida por radiação. E na tireoidite indolor nós temos a tireoidite Hashimoto, a pós-parto e também as induzidas por drogas. Também ela pode ser classificada em tireoidite aguda, subaguda e crônica, que inclusive vai ser a nossa classificação que nós vamos usar aqui no decorrer do vídeo. Tá? Tireoidite aguda geralmente é causada por infecção bacteriana, né, da glândula. A subaguda também conhecida como a tireoidite granulomatosa, né, geralmente causada por infecção viral. E a crônica, né, que ela pode ter origem autoimune, como a gente já falou, da tireoidite Hashimoto, a tireoidite pós-parto e outras tireoidites indolores, né, também. E a gente pode citar também a tireoidite induzida por drogas. Falando um pouquinho sobre a fisiopatologia, então, a tireoidite subaguda, nós temos a tireoidite supurativa, né, que é causada por bactérias, geralmente bactérias ali gram-positivas, como, por exemplo, os streptococcus e os estafilococos.
e também pode ser causada por fungos ou parasitas. Geralmente essa tireoidite no geral ela é bem rara, tá gente, ela está mais presente em pacientes idosos ou pacientes imunocomprometidos, tá, é muito difícil, bactérias ali se proliferar na região da glândula tireoide, né, porque ali é muito vascularizado e também a presença de iodo impede, né, o crescimento ali de bactérias. Então, geralmente, ela está associada a esse tipo de paciente, pacientes idosos e imunocomprometidos. Nós temos a tireoidite causada por radiação, né? Essa tireoidite ela é causada devido à destruição do parênquima tireoidiano, né? E ali causa a tireoidite, né, após a exposição ao iodo radioativo. Geralmente esse iodo radioativo é utilizado, né, como a gente já viu, para o tratamento ali da doença de Graves ou um câncer da tireoide. E também ele pode ser causado por radiação de alta dose, né, no pescoço, como por exemplo para o tratamento de linfoma e outros cânceres de pescoço, né, tanto de cabeça como de pescoço. Na tireoidite subaguda, né, como a gente viu, a tireoidite subaguda ela é causada por infecção viral, né, geralmente é causada pelo vírus Coxsackie, né, Coxsackie A, Coxsackie B e também pelo ecovírus. Na tireoidite subaguda, né, como a gente viu, ela é chamada também de tireoidite granulomatosa, né, porque ali granulomas eles são formados na glândula tireoide que posteriormente se torna fibrótica, tá? Mas esse é um tratamento ali relativamente fácil, né, que o paciente ele pode, né, voltar ao normal após a realização do tratamento. Na tireoidite crônica, né, nós temos a tireoidite de Hashimoto, que é um fenômeno autoimune, né, caracterizado ali por infiltração linfocítica da glândula, presumivelmente devido à semelhança entre a proteína da tireoide e as estruturas virais. O resultado disso é a formação ali de anticorpos de reação cruzada, né, como por exemplo os anticorpos anti-tireoperoxidase, né, que eles estão presentes ali em 90% dos pacientes com a tireoidite de Hashimoto, e eles fixam o complemento, né, e através disso elas são capazes de induzir a citotoxicidade e causando a morte dos tireócitos por consequência. Nós temos a tireoidite pós-parto, né, que é uma tireoidite destrutiva, caracterizada pela infiltração linfocítica da glândula tireoide, né? E como essa ocorre essa tireoidite, né? É porque ela é causada, na verdade. O sistema imunológico da mulher, ela fica suprimido durante a gravidez, né? E quando o sistema imunológico materno ele se recupera lá no pós-parto, é nesse momento que ali doenças autoimunes elas podem aparecer, né? Como é o caso da tireoidite pós-parto. Temos a tireoidite induzida por medicamentos, tá? Ela pode causar tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo, tá? No hipertireoidismo, geralmente, ele é causado por aumento na liberação e síntese do hormônio tireoidiano, ou também ela pode ser causada por tireoidite destrutiva, né, levando ali à liberação de hormônios pré-formados. Já no hipotireoidismo, geralmente é causado por uma diminuição ali na síntese e liberação do hormônio tireoidiano, ou por hipofisite, né, que é uma inflamação ali da hipófise, causando hipotireoidismo secundário, né, também conhecido como hipotireoidismo central, né. A gente vai ver melhor sobre isso, sobre hipotireoidismo primário e secundário e terciário, né, porque existe o terciário também quando a gente for tratar no hipotireoidismo, né. No próximo vídeo a gente já começa a falar especificamente sobre hipotireoidismo. Eh Temos a tireoidite Riedel, né, que
embora a fisiopatologia ela não é completamente compreendida até hoje, mas a inflamação crônica pelas células mononucleares parece ser a que são responsáveis pela inflamação na tireoide. Em relação à história clínica e os exames físicos, toda a doença ela precisa ser é é necessário verificar o histórico do paciente e fazer os exames que são necessários. Primeiramente, você faz o exame físico, né, avalia o paciente ali fisicamente e depois procura pelos exames, né, realiza os exames para constatar, né, a sua suspeita clínica. Mas sempre, tem que seguir esses passos. Primeiramente histórico, exame físico e depois os exames complementares, tá. Então na tireoidite aguda e subaguda, os sintomas de infecção do trato respiratório superior, ele pode indicar tireoidite subaguda, né, e outros sintomas infecciosos, como febre, dor no pescoço, ela pode indicar tireoidite supurativa aguda, tá. Além disso, histórico de radiação recente no pescoço ou tratamento com iodo radioativo pode indicar a tireoidite induzida por radiação. Inclusive é a forma, né, onde você fecha ali o diagnóstico através desse histórico. No exame físico, a maioria dos pacientes com tireoidite aguda vai apresentar, né, uma glândula da tireoide sensível à palpação e também inflamada, tá? Então é um achado bem comum. Já na tireoidite crônica, né, na tireoidite crônica é essencial verificar o histórico do paciente para identificar a etiologia, né? Só um exemplo aqui. Por exemplo, no um histórico, você levantar um histórico medicamentoso é importante para quê? Para diagnosticar uma tireoidite, por exemplo, induzida por medicamentos, né? Paciente ali que às vezes faz uso de amiodarona, de lítio, né? Faz um tratamento ali para câncer, pode ter uma grande possibilidade de ter uma tireoidite, né? Histórico pessoal ali de tanto o histórico pessoal como o histórico familiar de doença autoimune, né, ela pode ajudar a descobrir qualquer risco aumentado da doença autoimune da tireoide. Também é necessário avaliar os sintomas, né, relacionados à sensação de compressão no pescoço, né, incluindo a dificuldade ali, do paciente engolir, ou o paciente relatar a sensação de asfixia, ou o paciente apresentar rouquidão na voz, né, tudo isso pode indicar bócio grande, ou nódulos tiroidianos grandes, ou até mesmo a tireoidite de Riedel, né. Então os pacientes com a tireoidite de Riedel, ele geralmente, né, ele apresenta a disfagia, que é a dificuldade de engolir, odinofagia, que é a dor, né, no momento que engole. O paciente ele pode sentir desconforto respiratório, né, devido à compressão ali da traqueia, do esôfago e também, né, ele pode sentir esse desconforto devido à extensão da fibrose, né, como a gente viu, a doença de Riedel em si ela é provocada por fibrose, tá. E o exame físico ele deve incluir ali um exame detalhado da tireoide, né, para avaliar qualquer aumento, né, sensibilidade, quando você palpa, né, a palpação é extremamente importante ali para avaliar qualquer anormalidade na textura da tireoide e também para identificar nódulos, tá. Muitos nódulos a gente, consegue identificar através, da palpação, nem precisa do ultrassom em si. A tireoidite induzida, né, por drogas, por medicamentos, ela pode provocar sintomas tanto do hipotireoidismo, eh, como do hipertireoidismo, né, lá nos sintomas do hipotireoidismo, o paciente ele pode ter ganho de peso, fadiga, constipação, né, pele seca, né, pacientes ali com uso, com esses sintomas e uso de amiodarona, eles devem levantar suspeita para tireoidite induzida por esses medicamentos, né, por droga.
A meldarona também ela pode causar hipertireoidismo, né, e as manifestações clínicas elas, a princípio, elas podem ser mascaradas, porque a meldarona ela tem atividade bloqueadora beta-adrenérgica também, né, então acaba sendo um pouquinho mais difícil identificar ali no começo através dos sintomas. Já na imunoterapia com inibidor do checkpoint, os pacientes geralmente apresentam sintomas inespecíficos de hipotireoidismo, tá? Como fadiga, ganho de peso. Esses pacientes eles devem ser diferenciados do hipotireoidismo secundários, tá? Porque esses medicamentos também causam hipofisite, né? Levando ali ao hipotireoidismo central. Na tireoidite autoimune, como é o caso da tireoidite Hashimoto, né, geralmente se apresenta ali com sintomas de tireotoxicose, como taquicardia, nervosismo, diarreia, né, quando você percebe esses sintomas ali com histórico de parto recente, né, é uma grande chance de ser tireoidite pós-parto, tá. A tireoidite pós-parto também ela pode provocar sintomas de hipotireoidismo. Geralmente ela começa com hipertireoidismo e depois, posteriormente, ela avança com o hipotireoidismo, tá. Na tireoidite de Riedel, os pacientes, ele pode ter um bócio fixo, né, duro, inclusive bem duro, né, diferente de outros tipos de bócio, de outras tireoidites, que geralmente ela é mais molinho, né, ela é parecendo uma borracha. No caso do bócio ali na doença, na tireoide de Riedel, ele é muito duro mesmo, ele é bem fixo e duro, né. O paciente ele não sente dor no exame físico, então na palpação você vai sentir esse bócio, duro, essa glândula fixa, mas o paciente ele não reclama de dor quando você palpa, tá. A maioria dos pacientes eles têm, também quantidade de hormônio normal, ele é eutiroidiano, mas também eles podem desenvolver hipotireoidismo, tá, em alguns casos. Mas geralmente a maioria dos pacientes não tem eh, ali nenhum tipo de alteração nos hormônios tiroidianos. Em relação à avaliação, durante a avaliação, os hormônios da estimulante da tireoide, né, que é o TSH, eles devem ser medidos, ali para verificar, né, se o paciente ele tem hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Também os anticorpos anti-TPO, né, que é o hormônio, o anticorpo tireoperoxidase, né, e os anticorpos do receptor da tireoide, eles podem ser verificados ali para confirmação de doença autoimune da tireoide, tá? A velocidade de hemossedimentação, conhecidas também como VHS, e a proteína C reativa, ela elas estão significativamente elevadas, né, na tireoidite supurativa, né, devido à origem bacteriana. Então, também pode ser feito a verificação do VHS e da proteína C quando se tem suspeita, né, da tireoidite supurativa. A ultrassonografia da tireoide, né, a modalidade de imagem mais importante, mais utilizada para avaliação da glândula tireoide. A ultrassonografia da tireoide também pode detectar nódulos, né, na glândula tireoide, quando ali você às vezes não percebe pela palpação, né, então o ultrassom ele pode localizar algum nódulo que não esteja palpável. E as características, né, também pode ali ajudar a diferenciar entre os nódulos benignos e os nódulos malignos, tá. A aspiração com agulha fina, né, ela é feita ali para avaliar nódulos tiroidianos que são suspeitos de malignidade. No geral, os nódulos tiroidianos menores que 10 milímetros, pode ser monitorado sem aspiração por agulha fina mesmo, tá, gente. Geralmente você avalia com os nódulos acima de 10 milímetros que
indica ali, de certa forma, um crescimento, né, muito elevado, que pode ser sinal de câncer. Em relação aqui específica, né, como é feita a avaliação específica sobre cada uma. Então, na tireoidite aguda, a ultrassonografia da tireoide, hemocultura, punção aspirativa por agulha fina, né, ali com coloração de Gram, elas devem ser realizadas quando o quadro clínico é suspeito, né, da tireoidite supurativa. E os testes de função da tireoide, geralmente eles são normais, tá? Mas em casos raros, pode haver hipo ou também o hipertireoidismo, tá? Nos casos de tireoidite por radiação, se houver histórico de exposição à radiação ou tratamento com iodo radioativo para a doença de Graves, isso é determinante para realizar ali o diagnóstico, né, de tireoidite por radiação. Na tireoidite subaguda, a velocidade de hemossedimentação e a proteína C reativa, elas estão elevadas, né, e a contagem também de leucócitos podem estar elevados. E o T4, o T3 e o TSH, ele pode variar dependendo da fase, né, ali do momento, né, da tireoidite. Ela pode ser tanto de hipertireoidismo como também de hipotireoidismo. Na tireoidite crônica, né, os testes de diagnóstico para tireoidite Hashimoto, ela vai incluir o anticorpo da tireoide peroxidase, né, que é o anti-TPO, que ali, como eu falei, ela está em 90% dos pacientes, e o anticorpo da tireoglobulina, né, que ela está presente ali entre 20 a 50% dos pacientes. Os testes de função tiroidiana, elas mostram um quadro ali de hipotireoidismo, né, com clássicos, né, que é o TSH alto e o T3 e o T4 baixo. Em pacientes que estão em uso ali de medicamentos, né, como a amiodarona, como lítio, o interferon, interleucina 2, né, os inibidores de checkpoint, como a gente já falou bastante dele, né, os pacientes que começarem a usar esse tratamento, ele deve ter o TSH medido, né, ali no momento do início, e eu faço medição ali de TSH, do T4 livre, do T3, caso o paciente, né, ele apresente ali sintomas de disfunção tireoidiana, né, durante o tratamento. A ultrassonografia da tireoide com uma cintilografia, né, ela pode ser realizada, e aí eu consigo distinguir a tireoidite induzida por medicamentos da doença de Graves, tá? Que inclusive eles podem ter sintomas muito parecidos, tá? Então, a captação de iodo na tireoidite induzida por medicamentos, né, por drogas, é baixa, enquanto que na doença de Graves a captação é alta, né? Então, eu consigo diferenciar ali na cintilografia o que é tireoidite induzida por medicamentos e o que é doença de Graves. Na tireoidite pós-parto, a paciente apresenta sintomas, né, de hipertireoidismo, e também vai ter o histórico, obviamente, de gravidez recente. E ali eu consigo avaliar, né? Eu peço TSH, T4 livre, T3 livre. E a tireoidite, ela pode ser diferenciada também da doença de Graves, né? Que ela tem sintomas parecidos ali, pelo menos no início, né, da tireoidite pós-parto, que é aquela fase de hipertireoidismo, né? E depois ela progride para o hipotireoidismo, mas a princípio é um hipertireoidismo, e ela pode ser confundida com a doença de Graves, né? Então, a cintilografia ela pode ser utilizada ali de captação de iodo de 24 horas. No caso da tireoidite pós-parto, a captação de iodo é baixa, tá? Enquanto que na doença de Graves é uma captação alta. E por último, nós temos a tireoidite de Riedel, né?
Nesses casos, a aspiração de agulha fina, ela pode ser utilizada, mas pode ser que não seja suficiente ali para um diagnóstico definitivo, né, então pode ser necessário ali uma biópsia aberta para eu realizar esse diagnóstico, ter essa confirmação do diagnóstico, tá. Chegando aqui no tratamento, né, e manejo desses pacientes. Então na tireoidite aguda, né, como a gente falou, tem a tireoidite supurativa, e nesses pacientes com tireoidite supurativa, eles podem ser tratados com tratamento que não é cirúrgico, né, então eu utilizo ali os antibióticos, né, que eles podem ser prescritos ali para controlar a infecção, os anti-inflamatórios não esteroidais, né, ali para eles podem ser prescritos ali para controlar a dor e a inflamação do pescoço. E, obviamente, né, a intervenção cirúrgica ela pode ser utilizada, né, como a drenagem ali do abscesso, caso seja necessária, pode ser feita sem problema nenhum. A tireoidite já na tireoidite induzida por radiação, o tratamento ele é totalmente sintomático ali com os anti-inflamatórios, né, não esteroidal, ou a prednisona em casos mais graves, né, pode ser prescrito. Esses pacientes eles apresentam, risco aumentado, né, de hipotireoidismo, então é necessário realizar o acompanhamento com teste de função tireoidiana posteriormente. Na tireoidite subaguda, então geralmente é um tratamento autolimitado, né, então o manejo ali também é sintomático, né, os anti-inflamatórios, eles são as melhores opções ali para o controle da dor, e em caso de dor intensa, e sintomas graves de tireotoxicose, né, eu posso utilizar os corticoides e também os beta bloqueadores, né, para reduzir a inflamação, né, para tratar a inflamação e também a taquicardia, né, devido a essa tireotoxicose. Então, e a fase da hipotireoidiana geralmente ela é leve, né, então no geral não precisa de tratamento, tá, não precisa da reposição hormonal. Na tireoidite crônica, né, então a tireoidite de Hashimoto, eh, com a função se a função tireoidiana ela estiver normal, eu posso ali monitorar o paciente sem tratamento com levotiroxina, tá. Em alguns casos vai ser necessária a reposição hormonal, mas nos casos de função tireoidiana normal, né, às vezes tem o TSH alto, mas T3 e T4 tá normal. Então muitas vezes eu não preciso tratar com levotiroxina, tá. Na tireoidite pós-parto, geralmente é uma tireoidite transitória, e 80% das pacientes acabam se tornando, eutiroidianas, né, ficam com os níveis normais do hormônio tiroidiano. E aí tem a fase, né, como a gente falou, tem a fase do hipertireoidismo, tem a fase do hipotireoidismo posteriormente, tá. As pacientes com hipotireoidismo, elas podem ser tratadas ali com a levotiroxina, e ali realizar um monitoramento da função tiroidiana de forma regular. Na tireoidite induzida por amiodarona, né, que ela pode causar tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo. Então, no caso do hipotireoidismo, ali quando o diagnóstico é essencial, gente, não descontinue a amiodarona, né. A amiodarona é um medicamento extremamente importante, tá, para fibrilação. Então, nesse caso, a amiodarona é continuada, tá, eu continuo com a amiodarona e eu só faço a reposição ali com a levotiroxina, caso seja necessário. E caso a amiodarona ela foi interrompida por um motivo diferente, os pacientes que eles não têm disfunção tiroidiana prévia,
eles geralmente retornam para os níveis normais de hormônio tiroidiano, tá? Mas se a causa é uma tiroidite, nunca descontinue o medicamento. No caso do hipertiroidismo, né, induzido por esse medicamento, eu faço o tratamento ali do hipertiroidismo, se for uma tireotoxicose tipo 1, ali eu faço tratamento ali com beta-bloqueadores, né, o thiamazol, uma tionamida. E para o hipertireoidismo tipo 2, né, a melhor opção é utilizar os glicocorticoides ali para aliviar os sintomas, né, do hipertireoidismo. Nas tireoidites induzidas por lítio, né, a recomendação do tratamento também é continuar ali com o lítio e eu começo ali a fazer o tratamento com a levotiroxina, tá? O lítio é extremamente importante, né, para muitos pacientes, e se eu descontinuar, eu posso causar um problema muito maior do que a tireoidite, tá? Na tireoidite de Riedel, geralmente o tratamento é cirúrgico, embora o paciente ele possa ser tratado com medicamento também, mas geralmente a opção é cirúrgica. Falando um pouquinho sobre as complicações, a tireoidite supurativa ela pode causar abscesso e septicemia, se ela não for tratada ali precocemente. E pacientes com tireoidite Hashimoto, eles correm o risco de desenvolver linfoma e carcinoma da tireoide, tá, gente? Então, dessa forma, se você perceber ali um aumento do nódulo tiroidiano no teu paciente, né, e ali uma progressão rápida, ou até mesmo o desenvolvimento de novos nódulos, isso sempre deve levantar suspeita de malignidade. Então, avalie esses pacientes ali como um possível câncer. Então, nós vamos finalizando por aqui, pessoal. Lembrando que em caso de suspeita de tiroidite ou em caso de tiroidite confirmada, consulte sempre o seu médico ali para discutir o tratamento correto, né? Porque, como a gente viu, a forma de tratar ela vai variar dependendo do tipo da tireoidite, né? E o médico ele precisa investigar e fazer os acompanhamentos ali com exames laboratoriais para garantir o controle, né, contínuo ali da tireoidite, tá? Então é isso, pessoal, concluindo então a série falando sobre hipertireoidismo. Semana que vem vamos começar um novo assunto, né? Vamos começar tratando ali a falar especificamente sobre o hipotireoidismo, tá? Que esse é um problema mais comum, o hipertireoidismo não é tanto comum, né, entre as pessoas, mas o hipotireoidismo é um problema bem frequente, né? Então, acesse aqui, fique aqui com a gente, né, na semana que vem, que vai ter conteúdos ali de bastante relevância, tanto para você que tem que tem um desses problemas, né, e precisa de mais informação, quanto você, profissional de saúde, que precisa, né, avaliar o teu paciente, aconselhar o teu paciente, né? Então é muito importante isso. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, que é muito importante. Se tiver qualquer dúvida, também pode deixar nos comentários e, na medida do possível, estarei respondendo. E